A nossa aula de hoje é sobre cubos e paralelepípedos. Então, o cubo é um poliedro formado por 6 faces quadradas, ou seja, todas as suas arestas possuem a mesma medida. O cubo também ele pode ser chamado de poliedro regular ou hexaedro regular. Hexaedro porque possui 6 faces e todas elas são regulares, são polígonos regulares. Então, dado um cubo, toda vez que falar em um cubo, nós vamos imaginar que todas as arestas dele possuem o mesmo tamanho. E nós temos dois elementos importantes dentro do cubo, as diagonais. Aqui eu representei por Dzinho a diagonal de uma face e por Dzão a diagonal do cubo. Tá? Então, sempre que falar diagonal de uma face, eu estou pensando nesse segmento, e diagonal do cubo, eu estou pensando nesse segmento. Então, sendo A a medida da aresta, nós temos que a medida da diagonal de uma face, esse Dzinho aqui, ele é a mesma coisa que A raiz de 2, que é a fórmula, a expressão para a diagonal de um quadrado de lado A. Enquanto que a diagonal do cubo, Dzão, é igual a raiz de 3. Então, se eu quiser a diagonal do cubo, A raiz de 3. Nós temos também que a área total de um cubo AT é igual a 6 vezes A ao quadrado, e é fácil de você entender isso daqui, Para você calcular a área de uma face, lado vezes lado, ou seja, A ao quadrado. Como o cubo possui 6 faces, vezes 6, então por isso que fica 6A quadrado. E o volume, como o volume é a área da base vezes a altura, A vezes A ao quadrado, vezes A ao cubo. E o paralelepípedo reto retângulo é um prisma cujas bases são retangulares. Então, como consequência, todas as faces são retângulos e qualquer uma delas pode ser uma base. Então, quando eu estou pensando em paralelepípedo reto retângulo, ele segue mais ou menos a mesma ideia do cubo, porém as dimensões não precisam ser todas iguais. Então, esse é um modelo aqui de um paralelepípedo reto retângulo, que também, no caso aqui com dimensões diferentes, eu posso precisar encontrar a diagonal do paralelepípedo. A diagonal é o maior segmento aqui, é a maior distância, entre dois vértices aqui do paralelepípedo. Então, sendo A, B e C as dimensões, nós temos que a diagonal pode ser calculada da seguinte forma: raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado mais C quadrado. A área total de um paralelepípedo é 2 vezes AB mais AC mais BC. Isso daqui também dá para você entender porque se você quisesse, por exemplo, calcular a área da base aqui desse paralelepípedo, seria A vezes B. E aqui em cima você teria um retângulo igual, então seria 2 vezes A vezes B. Do mesmo jeito que para calcular essa área seria 2 vezes BC, porque seria essa e esse outro retângulo aqui. E esse retângulo aqui da frente seria A vezes C. Então também seria vezes 2, porque eu tenho dois retângulos iguais a esse. Colocando 2 em evidência, a gente chega nessa expressão. E por último, o volume também é a área da base vezes a altura. Então, a área da base A vezes B vezes a altura C. Então, esses daqui são os elementos principais de um paralelepípedo. Vamos a um exemplo. Considere um paralelepípedo reto retângulo de dimensões 6 cm por 8 por 10. Então, eu vou considerar nesse formato, considerando que aqui seja 6, 8 e 10. Então, esse modelo ele é indiferente. Se você trocar as dimensões, não tem problema, você acaba obtendo exatamente os mesmos valores finais. Se eu quisesse calcular a área total desse paralelepípedo, usando a expressão 2 vezes AB mais AC mais BC, considerando que o 6 seja o meu A, o B seja 8 e o C seja 10, fazendo a troca aqui, vai ficar 2 vezes 6 vezes 8, mais 6 vezes 10, mais 8 vezes 10. Isso daqui dá 48, 60 e 80. Somando aqui dá 188, e 2 vezes 188, 376 centímetros quadrados. Se você trocar a ordem, não tem problema, o resultado final dá o mesmo.
Você só tem que tomar cuidado se em algum exercício falar, por exemplo, que não vai ser considerado a tampa do cubo. Aí você não vai considerar essa área aqui de cima. Você teria que descontar essa área aqui de cima. Ou, se não for considerado a parte de baixo, você teria que desconsiderar essa parte aqui de baixo. Segundo item, o volume. O volume é mais fácil ainda, né? É A vezes B vezes C, ou seja, 6 vezes 8 vezes 10. 6 vezes 8, 48, vezes 10, 480 centímetros cúbicos, né? A área é sempre unidades quadradas, então aqui centímetros quadrados, volume, unidades cúbicas, centímetros cúbicos. E se eu quisesse a diagonal do paralelepípedo, eu vou usar essa expressão. Raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado mais C quadrado, ou seja, 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado mais 10 ao quadrado. 36 mais 64 mais 100. Somando isso daqui dá 200. Então eu teria que a minha diagonal seria a raiz quadrada de 200. Fazendo a simplificação, né? Raiz de 200 é a mesma coisa que 10 raiz de 2. E um outro exemplo, uma situação aqui. Uma empresa decidiu criar uma embalagem na forma de cubo, cujas arestas medem 12 centímetros cada, para colocar seus produtos. Sabendo que o material para se fabricar a caixa custa 2 centavos por centímetro quadrado, calcule o custo para fabricar a caixa. Então, eu preciso calcular o quê? Primeiro, a área total de um cubo de aresta 12. Então, a área total do cubo, 6 vezes A quadrado. Como a aresta é 12, trocando A por 12, 6 vezes 12 ao quadrado, 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144, vezes 6, 864. Essa é a área total do cubo aqui, que é a minha embalagem. Como custa 2 centavos por centímetro quadrado, 864 vezes 0,02 dá 17,28. Portanto, o custo para se fabricar essa caixa é R$ 17,28. Um bom estudo a todos.